Mortal Kombat 1 foi anunciado e já tá confirmado que ele vai ser um novo reboot da saga. Mas já um novo reboot? Pois é, nesse vídeo a gente vai explicar qual é a desse novo reboot aí e por que ele foi necessário pra franquia. Vem comigo, vamos conversar. I have had enough of you. O ano passou voando, a gente já tá na metade de 2023 e muita coisa maneira já estreou. Mas tem muito mais pra vir pela frente, galera. Enquanto os filmes e séries do segundo semestre não chegam, a gente tem que arrumar um jeito de alimentar nosso coração nerd com novidades, ou não é? A gente tem que ficar sempre feliz com tudo que tá acontecendo. É por isso que eu faço questão da minha assinatura anual do Nerd ao Cubo. O que é o Nerd ao Cubo, Pedro? Explica pra gente. Ele é um clube perfeito pra quem adora a cultura pop no geral. Séries, filmes, animes, HQs, esse tipo de coisa. Você gosta, lógico, tá aqui. Todo mês chega aqui em casa um cubo temático surpresa. E cada mês tem um tema especial. Vem ver o que chegou pra mim no cubo do mês de junho, ok? O tema da vez é Tormenta. Camiseta Cloud Stripe Final Fantasy. Réplica metálica Marvel Stormbreaker, Thor. Copo de café com tampa Super Choque, DC Comics. Kit porta-copos armaduras de bronze, Cavaleiros Zodíaco. Revista Spoiler ao Cubo. Ah, e a caixa também é colecionável. Se você montar ao contrário, ela vira um personagem. Pô, galera, fala sério, é maneiro pra caramba, né? E esses produtos são todos originais. Se eu fosse bater perna na rua, vasculhar a internet atrás de cada item parecido, você ia gastar pelo menos uns R$150. Mas no plano anual, a gente paga só R$ 99,99 mais frete e nem precisa sair de casa. Chega aí na tua casa. No site do Nerd ao Cubo tem também outros planos de assinatura. Você pode escolher só um plano de camisetas, né? Por exemplo, vai lá conferir que vale a pena de verdade. Pra você revigorar o hype nerdisco antes dos lançamentos do segundo semestre, vem no link que tá aqui na descrição. Ah, e usa o meu cupom EINERD pra você ganhar R$30 de desconto na primeira compra. Bora lá, hein? Nerdstrantes, Peter aqui! Mortal Kombat tá passando pelo segundo reboot. E isso foi confirmadérrimo lá com o anúncio do novo jogo da saga, que é chamado só de Mortal Kombat 1. O nome original, né? Bom, e dessa vez parece que vão fazer direito. Mas por que Mortal Kombat foi rebutado de novo? Como assim, Pedro? Eu vou explicar isso nesse vídeo, depois da sua inscrição, lógico. E é só depois da sua inscrição. Obrigado de coração, galera. Bom, galera, para começo de conversa, da onde veio essa ideia de reboot? A ideia vinha, na verdade, do Mortal Kombat 9, lá de 2011. Na real, o primeiro reboot da saga aconteceu nesse jogo, não sei se tá ligado. No jogo anterior ao Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat Armageddon, rolou uma verdadeira guerra lá entre os personagens. Não sei quem jogou esse jogo aí. A galera do bem e do mal literalmente se dividiu em dois exércitos e caíram na porrada. A história do Armageddon, daquele game, envolvia praticamente todos os personagens conhecidos da franquia até então, se espancando até não poder mais. Era fatality pra tudo quanto é lado, brutality, tudo. O final do Armageddon ficou incerto até o lançamento do Mortal Kombat 9, quando a gente descobre que o resultado daquela porradaria desenfreada louca foi uma completa chacina. Praticamente todo mundo morreu, com exceção do Raiden e do Shao Kahn. E seria aí que rolaria o primeiro reboot. Acontece que quem acabou conseguindo o prêmio dos deuses foi o Shao Kahn, então ele se tornou praticamente um deus invencível. O Shao Kahn então desceu o sarrafo no Raiden, que viu que não ia conseguir sair vivo dessa. Então o que aconteceu? O Raiden, ele usou as últimas forças dele para enviar uma mensagem pro eu dele do passado. E assim a história retrocede e a gente volta pros eventos da primeira trilogia. Ou seja, um ciclo, né? Voltou lá atrás. E aí então, a partir desse momento, o Mortal Kombat 9 reconta a história dos 3 primeiros jogos da saga, só que com uma diferença. Ao longo dessa história, o Raiden, ele vai tendo visões do futuro e graças a isso ele começa a mudar o rumo de algumas coisas na esperança de impedir o Armageddon. É como se ele soubesse o que ia acontecer. E por causa disso as coisas começam a mudar nessa timeline, nessa linha do tempo dele. E os jogos seguintes tomam um rumo completamente diferente da timeline original, aquela que aconteceu no Armageddon. Ou seja, no Mortal Kombat 9, a franquia foi parcialmente rebootada usando o recurso da viagem no tempo. Sacou essa, né? Eu falo parcialmente porque, como as mudanças começaram a acontecer a partir dos eventos do primeiro jogo, teoricamente o que acontece antes desses eventos continua valendo nas duas timelines, ok? E sim, tem coisas importantes do lore do Mortal Kombat que cronologicamente se passam antes do primeiro jogo, como por exemplo a morte do Scorpion, o banimento do Shinnok e por aí vai, esse tipo de coisa. O que o Mortal Kombat 9 fez foi dar uma oportunidade da franquia ter os eventos dos jogos anteriores retrabalhados, entende? Com uma nova narrativa. Foi uma oportunidade tanto, foi boa, eu achei sacada boa pra caramba. Aí a partir daí a gente só teria histórias inéditas, vindo então o Mortal Kombat 10 e o Mortal Kombat 11. Mas o que aconteceu nessa segunda timeline
foi cagada atrás de cagada. Os heróis todos morreram e viraram espectros corrompidos. Os personagens novos não eram tão carismáticos. Tipo, realmente, só cagada, né? Só pra você ter noção. Provavelmente, a NetherRealm Studios viu que a franquia não estava seguindo uma narrativa tão legal. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram mudar as coisas de novo. É igual a DC, crise atrás de crise. Tem que fazer, rapaz. Se tá indo pra um caminho ruim, mete uma crise ali no meio. Então, Mortal Kombat 11 foi feito com um enredo quase que totalmente dedicado para justificar um segundo reboot. Afinal, a história do Mortal Kombat 11 mostra a Titã do Tempo Crônica surgindo para reiniciar a linha do tempo, porque ela não gostou do rumo daquela linha do tempo, daquela timeline. Os heróis eles tentaram impedir, a linha do tempo ficou bagunçada, porque Crônica trouxe para o presente versões do passado de vários personagens. No final, o Raiden se fundiu com Liu Kang, transformando Liu Kang no novo Deus do Fogo. Aí dessa forma sim, o Liu Kang derrotou a Crônica e conseguiu obter posse das Areias do Tempo. Mas durante a luta contra a Crônica, a vilã conseguiu então reiniciar a linha temporal do completo zero. Então assim, na teoria, o Liu Kang não tinha escolha, senão agora começar uma nova linha do tempo sob a imagem dele. E é isso que leva a gente para o novo jogo da saga. O Mortal Kombat 1 tá recomeçando a franquia de novo. Recomeçar de novo, nesse caso tá certo. Mas dessa vez, do completo zero. Não é mais que nem foi no Mortal Kombat 9, onde as coisas mudam a partir de um ponto específico da timeline. Não, aqui não é só uma nova linha do tempo. É todo um novo universo criado pelo próprio Liu Kang. Tanto é que nessa nova realidade, o Liu Kang é o deus protetor do plano terreno e o Raiden é um monge Shaolin. A ideia do Mortal Kombat 1 é recomeçar a franquia do zero. É apresentar novos elementos do lore da saga e aí reintroduzir os personagens. Reintroduzir mesmo, apresentar de novo, exatamente isso. Pelos trailers que já foram mostrados, já dá pra ver algumas diferenças. Por exemplo, a Kitana e a Mileena parece que realmente são irmãs nessa nova timeline, já que na antiga a Mileena era tipo uma clone maligna da Kitana. O reino da Edenia parece que não foi dominado pela Exoterra. O Kung Lao não usa o chapéu com lâminas. E o criador da saga, o Ed Boon, falou durante a Summer Game Fest que o Sub-Zero e o Scorpion são irmãos. Ou seja, muita coisa que tá diferente. E é por isso que esse jogo se chama Mortal Kombat 1. Porque é um verdadeiro reinício completo da saga. Agora, até alguns personagens estão diferentes, até o background. O único elo que Mortal Kombat 1 tem com os jogos anteriores é o Liu Kang, que agora é o único sobrevivente da última timeline. E é o criador desse novo universo. É como se fosse um Galactus, né? Sobrevivente do universo anterior. Então ele sabe o que aconteceu antigamente. Tem teorias que o Shang Tsung possa ser da antiga timeline também, de alguma forma, não sei como. Mas isso ainda não tá confirmado, é só teoria mesmo. Agora Mortal Kombat virou uma folha em branco pra galera preencher. É o que tá acontecendo. A gente só resta torcer pra eles fazerem direito dessa vez. Eu gosto demais dessa franquia, demais, galera. Eu já zerei todos os... Não zerei não. Mas eu gosto pra caramba. E daí, qual o problema? Tamo junto pra caramba. Comenta aqui embaixo. Tá satisfeito com esse reboot? Comenta. Bota pra fora o que você acha disso tudo. Quais foram os erros antigos? Manda ver. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou cobrir tudo do mundo nerdístico, só o filé pra você. Obrigado por isso. É bom demais, você não tem noção. Saber que você tá aí desse lado, sempre me acompanhando. Tamo junto, valeu! Fui!